Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre escola sem partido. Verdade ou mentira? É verdade ou mentira, Alexandre? É mentira. Então, até semana que vem, acabamos por aqui. A gente se encontra no próximo programa. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou o professor Alexandre. Ah, é? Eu sou ex-professor, agora estudante, Pedro Luiz, então. Muito bem, Alexandre. No dia que a gente está gravando esse programa, está sendo debatido lá no Congresso Nacional, na verdade, numa comissão, a bendita escola sem partido. É pertinente o assunto? Esse assunto vale a pena, de fato, ir para essas comissões de educação dentro do Congresso Nacional, dentro da Câmara dos Deputados? Ou, na verdade, isso é delírio de gente que quer politizar ou despolitizar o ensino? Tudo isso e muito mais a gente vai falar no decorrer do programa. Só antes de ir para o jogo é meu hoje, Alexandre, eu assumo a responsabilidade. Sim. Eu faço um convite a você a voltar a alguns podcasts lá atrás. O primeiro que nós falamos sobre política, não é, Alexandre? Sim. Que a gente falou sobre política além da crítica. Lembra desse programa? Lembro, muito bom. E lembra que lá... É muito bom, aliás, né? Todos. Sem partidarismo. Nós somos sem partidarismo e na humildade, não é? E lá, eu acho que vale a pena, né, Alexandre, a gente dizer que tudo que a gente faz tem viés político. Sim. Até o silêncio nosso, ele também tem viés político, uma vez que a gente mora na polis, e morando na polis, o que a gente faz ou não faz, o que a gente fala ou cala, também é política que a gente faz. Eu acho que valeria a pena depois, ou antes de seguir na frente desse programa, você ouvir aí o programa sobre política além da crítica. Eu nem sei que número que é, porque a gente já vai avançado, né, Alexandre? Até porque, se você está chegando agora... pode até desavisadamente pensar assim, o que esses caras pensam? Eles estão começando a falar disso agora? Não, né? Assim, a nossa posição é bem clara. Só escutar os programas anteriores que você vai perceber. E, Pedro, eu vou falar pra você que eu tô começando esse programa um tanto quanto pra baixo, bicho. Por quê? Porque eu confesso que eu tive que assistir vídeo de ator pornô pra me preparar pra essa pauta. Pois tem, né? Chafurdei na lama. Como dizia o Merval Pereira, ator pornô, né? O que é pior, não é? O problema não é ele ser ator pornô, porque ele pode ser o que ele quiser. É que ele não tem gabarito para se falar de educação, meu irmão. Aliás, hoje o meu professor, Alexandre, de História da Igreja, dizia: é engraçado como agora no Brasil nós temos 200 milhões de professores de História. Pois. E uns 100 milhões ou 75 milhões são professores de História Católica, que nunca leram um livro, nunca leram nem a Bíblia direito, mas se arvoram no direito de falar sobre história e esses revisionismos históricos, e esses são os principais, no fim das contas, os principais patrocinadores dessa sandice chamada Escola Sem Partido, que tem um quê de censura. Alexandre, tem jogo antes. Eu preparei com tanto carinho e vamos deixar pra frente. Alexandre. Só mais uma coisa, antes de entrar no jogo, Pedro. Vai. Desde já eu quero deixar aqui o meu abraço, o meu aconchego, o meu beijo para todos os professores do Brasil, porque vocês é quem precisam mais de amor, e máximo respeito a todos aqueles que no Brasil hoje ainda insistem em estar na frente de uma sala de aula, de estar junto com os alunos nessa difícil tarefa de formar as futuras gerações. Sem dúvidas. Ainda indo e não indo, né? O Brasil está no ranking, isso saiu no G1, no último lugar do ranking de status de professor. Essa historinha da galera postar aí, 16 de outubro, dia do professor, professor querido, mentira. Essa história de político falar de educação, a grande maioria, mentira. O Brasil está no último lugar no ranking e cada vez mais formando pior os seus professores, e aí depois vem falar de escola sem partido, mas não antes, sem antes, Alexandre, no jogo mais emocionante deste ano, que se chama Mix de Jogos que eu não consegui formular 2 ao mesmo tempo. Ô, louco! Gostou? Mix de Jogos. Isso, porque eu não consegui formular 2 ao mesmo tempo. É esse o nome inteiro do jogo, entendeu? Tá. O primeiro, Alexandre, nós vamos fazer um lá na Grécia, beleza?
Não lá na Grécia. Dilemas do Pedro. Não, eu acho que lá na Grécia. Serve como lá na Grécia. Vamos lá, então? Vai. Vamos lá. Lá na Grécia, você prefere, Alexandre, toda vez que você disser a letra E, não é? Você disser a letra E numa frase, numa conversa, em alguma coisa, aparece no seu rosto ou na sua cabeça mais um nariz. Correto? Certo. Por exemplo, se você disser assim, ele esteve aqui hoje, 6 narizes aparecem assim na tua cabeça. Entendeu? Entendi. E para curar, você tem que ligar pro Amado Batista. Ah, ligo agora. Quem não? Pois é. E ele vai ter que fazer uma serenata da porta da tua casa cantando aquela música Eu Tive um Amor. Você tá ouvindo aí no fundo junto comigo? Um amor tão bonito. E aí, à medida que ele vai cantando essa música, os narizes vão sumindo. Entendeu? Sim. Toda vez que você falar a letra E, então vão aparecendo mais narizes aí pelo seu rosto, pela sua cabeça e, se acabar a cabeça, pelo corpo, tá bom? Mas, para evitar tudo isso, para que isso não aconteça, você pode fazer uma outra coisa. Por exemplo, toda vez que você estiver conversando com alguém, ou estiver numa homilia, ou estiver numa entrevista, ou dando aula, você vai ter que gritar, independente, se tiver com uma segunda pessoa, sabe de nada, inocente. Se toda vez que você conversar com alguém, seja com a criança, o cachorro, ou estiver dando uma aula, fazendo uma homilia, não importa, você tem que gritar, sabe de nada, inocente. Se você fizer isso, a maldição da letra E não vai aparecer. Qual que você prefere? Eu vou ficar com a primeira opção, só pra ter a desculpa de ligar pro Amado Batista. Rapaz, olha, você aí, presta atenção, Alexandre. Sim. Você é um cara que tem aí, a tua dissertação de mestrado foi sobre Mestre Eckhart, não é isso? Mestre Eckhart tem 3 E's. A cada vez que você fosse dar uma entrevista, esses dias você teve aí no Biblecast, sim, Bibotalk. Não é? Falou tem um lá, programa Bibotalk, bom lá Mestre Eckhart. Pois é. Procura lá. Você vai falar, olha lá, Mestre Eckhart, 3, 3 narizes já iam aparecer. E até você resolver todo esse problema e o Amado Batista ir lá no Parque Santa Madalena, cantar a música, quantas vezes no dia, é isso mesmo que você quer Eu sei ficar calado. Você tá falando agora. Mas, era uma desculpa pra ligar pro Amado Batista, eu não quero saber, eu quero isso agora. Mas e se ele tá em turnê, Alexandre? Vai complicar. Em turnê internacional, foi lá... eu vou ficar do lado dele, vou virar tiete do Amado Batista. Vai virar o homem nariz, então. Agora, você fez eu lembrar com esse segundo dilema, uma pessoa que tem aqui no bairro, que eu acredito que é uma mania já de uma ordem patológica já. Que ele tem um cacuete, assim. Sim. Ele não fala sabe de nada inocente, ele fala uma coisa pior, assim, do que isso. Tipo palavrão. Um palavrão. Mas é um cacuete, sabe? Ele... Toda hora ele fala assim, termina uma frase, ele fala aquele palavrão. É muito, assim, pra mim, chega a dar uma gastura, assim, sabe? Né? Você sabe que onde eu moro, quem é do Jardim Brasil, acho que lembra. Tinha um cara lá que ele xingava, ele também falava um palavrão. Ele falava, o mundo é tal coisa, o sol é tal coisa, o vento é tal coisa. E a gente falava também, não é? É patológico. Um dia ele escreveu no chão, o mundo é tal coisa. A gente falou, a patologia dele foi pra escrita, né? Mas tá bom. Então você prefere a maldição da letra E. Beleza. Tá bom, então. Meu amor por Amado Batista não resistiu ao seu dilema. Beleza. Segunda rodada do mix de jogos juntos, porque eu não tive tempo de fazer os dois. Por amor, por obrigação ou nem pagando, Alexandre? Vamos lá? Você prefere por amor... deixa eu explicar, né? Porque às vezes a pessoa tá ouvindo a primeira vez, porque faz tempo que a gente não joga não faz esse jogo. O por amor, por obrigação ou nem pagando, eu dou 3 situações e você escolhe uma dessas que você faria por amor, uma que você não faria, uma que você faria por obrigação e uma que você não faria nem pagando, tá bom? Então vamos lá, por amor, por obrigação ou nem pagando, versão Masterchef, Alexandre. Pode ir lá? Manda bala. Vamos lá? Número 1.
Uva passa na maionese, na salada de maionese. Número 2, milho no estrogonofe. Bom também. Ou número 3, pão com leite condensado. Ô Pedro, você sabe que o meu paladar, ele é bem promíscuo, né? A gente tem um programa sobre... Aliás, se você um dia quiser saber sobre o paladar do Alexandre, volte lá atrás em algum programa sobre culinárias. Extraordinária culinária da Frigideiras do Ar. Das frigideiras... O Alexandre, que é um dos 10, top 10 nosso, né? Dos que o pessoal... Que maluquice é essa? Vai lá e clica. Então, vamos lá. Por amor, por obrigação, nem pagando. Uva passa na maionese, milho no estrogonofe ou pão com leite condensado? Por amor, a uva passa na maionese. Eu também tô nessa fase. Por obrigação, eu vou comer o milho no estrogonofe. E... olha, eu nem pagando mentiroso. Mas como precisa colocar um em cada... Eu vou colocar o leite condensado com pão. O pão francês com leite condensado. Porque, aliás, assim, eu não gosto muito... Você sabe que eu não gosto muito de leite condensado nem na gelatina, né? Mas eu acho que leite condensado na gelatina é uma tentativa de tornar bom aquilo que definitivamente não é bom, que é gelatina, né? Eu gosto de gelatina, esse que é o problema. Eu acho que o leite condensado tira o gosto da gelatina. E no fundo, o leite condensado faz isso com tudo, se você for ver. Porque é açúcar puro, né, rapaz? Você vai comer leite condensado e ponto. O resto da coisa é só um enchimento. Olha, eu concordo com você. Eu acho que leite condensado só é bom no pudim. Que na verdade, o leite condensado foi feito para fazer pudim. Pudim de leite condensado. Acho que essa Concordo. E como é o nome? Aquilo lá é brigadeiro também, Sim. né? E outros docinhos com leite condensado. Mas eu iria nessa mesma ordem também. Por amor, uva passa na salada de maionese, eu ando aceitando. Por obrigação, milho no estrogonofe. E nem pagando pão com leite condensado. Pão francês com leite condensado, não. Isso nunca. Ele nunca, essa sobremesa, né? Nunca. Então, maionese eu diria que vai bem quase tudo, viu? Até com uva passa. Rapaz, isso é fato. Você sabe que tem aqui a turma que tem os seminaristas que fazem estágio aqui final de semana, e final de semana a gente come aqui pizza e tudo. E a galera é de outros estados, né? Tem um do Ceará e outro do Espírito Santo. E o moço do Espírito Santo, o Júnior, ele come, eu fico observando, eu falo, deve ser muito bom. Ele come maionese na pizza. Bom. Eu falo, olha, ele não tá errado, porque se tem uma coisa boa é maionese, né? Maionese vai bem com tudo. Até panetone, Alexandre? A questão é a proporção. Mas a maionese, ela não tira o gosto de nada. Ela dá uma engraxada, entendeu? Se é uma comida um pouco mais seca, ela vai dar aquela engraxada, vai ajudar a descer. Alexandre, o programa é sobre escola sem partido, não sobre culinária. Vamos pro tema. A maionese é praticamente a anti-leite condensado. Assim. Chega, Alexandre! Vamos pro tema, meu irmão. Vamos. Meu nome é Andréia, sou professora há 20 anos, trabalhei um grande período na educação infantil na rede privada. Hoje eu sou professora da rede pública, atuando em duas modalidades diferentes, na educação infantil e também na educação de jovens e adultos. Meu nome é Hugo Alan Matos. Eu sou professor de filosofia, atuo na educação há cerca de 20 anos, no ensino superior faz 12 anos e atuei também no ensino médio público como professor de filosofia. Eu também sou sócio coordenador de uma empresa de educação chamada Analética Instituto de Educação e Cultura, onde nós fazemos cursos variados, cursos presenciais, cursos à distância e também produzimos materiais com teor filosófico. Eu me chamo Ellen, eu sou professora de História e estou há mais ou menos
6 anos na área. Eu me chamo Orlando, tenho 36 anos, sou professor de Geografia e leciono desde 2010. Você escutou agora alguns professores que estão no dia a dia na sala de aula, dando um pouco as suas opiniões sobre a escola sem partido. Na verdade, a gente perguntou, você teve aí uma breve apresentação desses que vão nos ajudar nessa reflexão, uma vez que, mais do que o Alexandre, que está na sala de aula, eu também estou, mas hoje numa modalidade muito diferente. E eu tô começando. Pois é, mas está, né? Mas tá lá. Sim. Ouvir um pouco a opinião de quem caminha aí em alguns lugares diferentes da sala de aula. Alexandre, como é que tá a tua experiência de professor? Ela que vem começando aí, começou esse ano, né? Começou esse ano e para mim está sendo uma experiência muito boa. Eu acho que o mais interessante da minha experiência é exatamente... Tá certo que eu tô num ambiente universitário, né? Uhum. E numa sala de filosofia onde já se pressupõe que as pessoas ali estão dispostas a pensar e a pensar criticamente e confrontar ideias. Mas tem sido interessante essa coisa de eu preparar as aulas e de repente, quando eu estou ali junto com os alunos, aquele meu plano ele se mostra insuficiente. Porque, no fundo, os anseios dos alunos é outro, e aí a gente faz essa junção daquilo que é o interesse dos alunos, aquilo que eles querem aprender, com aquilo que eu tenho como um percurso a ser percorrido, né? Então, sem deixar de lado aquilo que eu preparei, eu vou construindo a aula junto com os alunos. Isso tem sido muito enriquecedor. Sim. E outra, você dá aula num ambiente em que você fala aí, né, que as pessoas estão predispostas a quererem pensar, entrar num pensamento crítico, mas às vezes também a filosofia é vista por quem se prepara para o sacerdócio como uma etapa que precisa se passar. Diferente de você que tem aí um amor pela filosofia, mas você há de concordar que às vezes a pessoa quer chegar na teologia e mesmo chegando na teologia, ela quer que termine tudo isso logo porque talvez às vezes ela já tenha ali uma própria concepção das coisas, né? Sim. Tem um pouco isso. Mas... Não é que eu tô querendo ficar o velho crítico aqui, porque quando eu era no meu tempo de seminário a gente ouvia isso. Mas é fato que mesmo na minha turma, no meu tempo, tinha gente que pirava em estudar e tinha gente que, beleza, eu quero ser padre e eu vou saber o básico. Aí depois faz essas homilias capenga que a gente vê por aí, né? Eu vejo que tem esse... Pelo menos da experiência até agora, eu percebo assim, Pedro, que tem aquele aluno que é bem maquiavélico mesmo, de que os fins justificam os meios e que não está muito preocupado mesmo em aprender, né? E olha esse período de estudos como um purgatório a ser passado. Mas eu vejo muita gente honesta que, mesmo não gostando da filosofia, por exemplo, se esforça para ser um bom aluno e assimilar os conteúdos. Então, são, acho que, duas coisas que estão presentes em todos os períodos de escola. Sim. E eu costumo, inclusive, dizer isso, Pedro, que se você for ver, desde da pré-escola até o último ano do doutorado, você vai perceber que a escola não muda. Você tem aluno interessado e aluno da zoeira. Você tem professor interessado e professor da zoeira também. E professor da zoeira. Sim. Então não muda. Desde o pré até o meu último dia de aula do mestrado em Roma. Características humanas, meu irmão. Características humanas. Essa é a grande verdade. Alexandre, eu dou aula hoje para leigos de teologia, eu estou dando aula de pneumatologia e cristologia, num curso na região Belém. Volta e meia dou História da Igreja, que é uma área que eu gosto bastante, também em outros cursos de teologia livre para leigos. Lecionar para leigos é algo que venho fazendo bastante. E um tempo atrás eu dei aula no ensino fundamental 2 ali, 6º, 7º, 8º, 9º ano, algo como a ética da convivência humana. E ali você usava filosofia, base de filosofia, sociologia,
questões comportamentais, um pouco de psicologia. Quer dizer, você ensinava, eu via o trabalho que fazia como ensinar eles a identificar que o outro é bem diferente, é um universo totalmente diferente, às vezes semelhante a eles, ou seja, todas essas questões da convivência humana, e dava para trabalhar legal, né? Lógico, hoje os meus alunos são muito interessados, eu os admiro muito porque é gente que trabalha, fica o dia inteiro, aí chega segunda à noite e vai estudar. E fica ali horas, não é? Num discurso que às vezes é árido. A teologia, quando ela resvala na filosofia, ela é árida. Quando você entra na questão da história também, dependendo da fase, ela parece ser árida justamente pela distância. Mas a minha área, a sua também, nós somos originalmente de humanas, não é? Mas eu lembro que eu também tinha alunos muito interessados e alunos que não estavam muito aí. Lógico, uma coisa que eu aprendi no decorrer da caminhada é que a performance do professor também ajuda muito naquilo que diz respeito à relação com o aluno na sala de aula, né? A gente que é padre, ainda bem, né? A gente acaba treinando muito essa questão da performance e de encarar multidões, de encarar muita gente. Mas lida com isso todo dia, né? Se você não tiver o mínimo, não se dispõe a isso, né? Se não gosta disso, tá no lugar errado. Exato. A gente está bem acostumado com isso. Então, pra gente, a gente tira um pouco de letra e vai bem. Mas, lógico que tem professor que é sempre mais acanhado, que uma sala de aula dá tremelique nas pernas. Há também essa questão humana de um professor, sobretudo também com a bagagem que ele tem para oferecer, né? Dar aula não é a mesma coisa que saber as coisas. Esses dias eu dizia, não sei para quem, eu dizia, olha, ele é uma pessoa, tal pessoa ela detém muito conhecimento. Mas isso significar que ela vai ser um bom professor, uma boa professora, aí são outros 500, são outras realidades, né? Mas, Alexandre, rapidinho, a gente fala de experiência em sala de aula como professor, mas você tem lembrança de experiência em sala de aula como aluno, assim, mais lá atrás? Te doutrinar, Alexandre? Puxa vida, eu gostaria que tivesse me doutrinado mais. Eu lembro que alguns professores me marcaram muito, Sim. Mas não só pelo conteúdo que me passaram, mas também por essa questão da performance, com certeza, e sobretudo pela coerência, pela postura, né, Pedro? Então, eu não posso dizer que não fui doutrinado, eu fui. Esses professores me marcaram de tal modo que eu também quis ser uma pessoa tão boa quanto, né? Eu quis... E quando eu penso em ser professor, quando eu me coloco como professor, eu penso nesses bons professores que eu tive. E se eu tenho uma visão crítica das coisas hoje, foi por causa dos meus professores. Mas não diria que alguém me impôs de alguma maneira aquilo que eu penso. E também teve professores que eu discordei. Sim. Passei por um ensino tecnicista. O seu ensino médio foi técnico, né? Meu ensino médio foi técnico. Eu estudei em 2 escolas Senai. E sim, tinham professores também desses bons que eram extremamente avessos a tudo que cheirasse humanidade. Mas eram pessoas boníssimas. Sim. Eu, aqui para terminar, né, a gente vai ouvir mais os professores, acho que vale a pena. Para terminar, eu confesso a você que o que eu tenho de lembrança de algum ensino crítico, eu tenho na 8ª série, com minha professora de geografia, Nilza, que na 5ª, 6ª, 7ª ela odiava as salas de aula e eu via que ela melhorava na 8ª série, e é uma professora que depois aprendi a gostar muito, mas ela ensinava um ensino mais crítico. E os professores do meu ensino médio, eu lembro de alguns assim claramente, de matemática, de física, de química, mas essa questão que você falou, Alexandre, da coerência. Os professores que mais pegavam no nosso pé para que a gente aprendesse, ou pelo menos queriam que a gente levasse algo, eram, por exemplo, eu já falei isso, era o meu professor de geografia, o nome dele era Robert Val, um professor de sociologia chamado Remy,
que pegavam no pé da sala para que a sala pudesse aprender. Mas eu vejo muito que eles falavam a partir de onde nós estávamos. Eu estudei em escola pública. O Alexandre foi para um Senai, que também não é uma escola particular, não é, Alexandre? Não, e naquele tempo era menos particular do que hoje. Pois é. E nós viemos de realidades de periferia. A mim, esses professores falavam a partir da minha realidade. E você pode falar assim, isso é então formatação de conflito de classes, não é? Materialismo histórico. Então, Marx diz uma coisa que não é que eu concordo muito, mas ele tem até alguma razão. A cabeça pensa onde os pés estão. Não é? Eu nunca ia poder ter pensamento de rico se a minha vida toda foi na periferia de São Paulo ou trabalhando no centro de São Paulo. Acho que o Alexandre também, não é, Alexandre? Sim. Então, os meus professores, que não me doutrinaram, muito pelo contrário, me mostraram as coisas a partir da realidade que eu vivia. E nisso eu sou bem grato a eles, porque me ensinaram a ser quem eu sou, me ensinaram a pensar a partir das realidades em que eu estava. Isso me ajudou muito a ser a pessoa e até o padre que eu sou hoje. Para falar do projeto Escola Sem Partido, não é uma tarefa tão simples, né? Tem muita coisa implicada e é preciso que nós possamos abordar aí o mínimo de coisas necessárias para nós compreendermos a totalidade do projeto. Eu vou utilizar para falar dele, sobretudo, o próprio site do projeto, que é www.programaescolasempartido.org. Na página inicial do programa, nós temos ali, por uma lei contra o abuso da liberdade de ensinar. E aí logo abaixo você também consegue ler: o programa Escola Sem Partido é uma proposta de lei que torna obrigatória a afixação em todas as salas de aula do ensino fundamental e médio de um cartaz com o seguinte conteúdo. Aí depois vem o cartaz do Escola Sem Partido aqui. Eu não vou lê-lo de uma forma geral, mas se você quiser, você entra lá e você lê. Tem lá deveres do professor e tem ali 6 deveres. O primeiro dever é assim: o professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Bom, vamos falar um pouco sobre isso. Esse projeto ele parte de 2 pressupostos fundamentais aí. O primeiro pressuposto é de que há uma doutrinação de esquerda comunista nas escolas em geral. Então os professores fazem uma doutrinação comunista nas escolas em geral. E em segundo lugar, é de que há uma sexualização das crianças a partir de algo que se chama ideologia de gênero. É importante dizer que esses 2 pressupostos aí e toda a ideologia de extrema direita que está entrando no Brasil hoje, e muito se deve a esse projeto Escola Sem Partido, ela é idealizada especificamente e fundamentalmente por um intelectual, ideólogo de direita chamado Olavo de Carvalho. É ele o grande mentor da direita e dessa extrema direita, dessa nova direita que elegeu Jair Bolsonaro como presidente. Parte-se de um pressuposto errôneo do que seja comunismo. Então, qualquer movimento progressista, qualquer movimento de esquerda, qualquer movimento que lute pelos direitos humanos é englobado em uma coisa só chamado comunismo. Falando de uma maneira bem simples, a Escola Sem Partido é um projeto que tramita na Câmara, cujo objetivo é neutralizar ou restringir os conteúdos escolares através da alteração da LDB. A LDB 9394 é a Lei de Diretrizes e Bases, ou seja, a lei maior que rege a educação no Brasil, que foi criada em 1996. Hoje, através dessa LDB, nós temos garantido a pluralidade de ideias e de concepções, assim como a liberdade de aprender, de ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber. Mas, com essa alteração, em cima da suposta ideia de não ter partido, de sermos neutro,
nós seguiríamos uma única linha, teríamos uma única diretriz, poderíamos olhar apenas por uma ótica. Não existe neutralidade. Não tomar partido é ter partido. Na verdade, a escola sem partido é a escola de um partido só. A maneira de estar no mundo não é neutra. Nós não podemos ser ingênuos e dizer que a presença do professor em sala de aula é neutra, porque ninguém deixa suas concepções, suas experiências dentro de casa, guardado na gaveta e vai para o trabalho, né? Nós entramos em sala de aula com aquilo que nós somos. A escola sem partido, penso eu, que é uma estratégia para enfrentar o projeto político-pedagógico educacional que rompe com a concepção fundamentada na visão elitista, conservadora e meritocrática. Visa impedir que os livros didáticos, paradidáticos e nos planejamentos de aula dos professores estejam expressamente proibidos assuntos ligados à identidade de gênero, orientação sexual e quaisquer questões que estejam ligadas a partidos políticos, independente do seu contexto histórico, geográfico, filosófico ou até mesmo das questões sociológicas. Então, é uma questão abrangente, é uma questão polêmica que envolve um debate um pouquinho maior do que se imagina. Creio eu que os idealizadores deste projeto ou deste movimento acreditam que os professores doutrinam os alunos na escola com ideologias, por exemplo, como a marxista, mas este tipo de movimento, na verdade, ele vai eclodir uma doutrinação onde os alunos eles estarão impedidos de debater sobre esses assuntos do qual mencionei que serão proibidos. Algo que é expressamente nada benéfico à nossa democracia. A escola sem partido, para mim, que sou professora de história e historiadora, ela significa a impossibilidade de ensinar história, porque a história ela tem as suas versões, né? E ao redor de um fato você tem os seus vários pontos de vistas que formam o que a gente chama de história. Então, para a gente conseguir ensinar a história em toda a sua amplitude e falar de coisas que a gente considera importante, não existe o ensino de história sem a política e não existe o ensino de história neutro, né? Muitas pessoas elas correm para o positivismo, né? História positivista, que é aquela que você trata datas e nomes, mas, porém, mesmo assim você toma partido, porque os nomes e as datas escolhidos, eles trazem à tona, né? A forma de pensar da pessoa que colocou aquilo. Então, a escola sem partido, ela inviabiliza a história, ela é perigosíssima para quem tem minha profissão. É bem complicado porque todas as disciplinas escolares, elas têm a sua importância, né? E todas elas têm as suas maneiras, todas elas têm a sua didática. E você inviabilizar o ensino de história, você está tirando essas pessoas a possibilidade de construir o senso crítico, né? Então elas não estão percebendo o quanto elas estão sendo manipuladas e usadas por acharem justamente o inverso.
Nós estamos hoje falando sobre escola sem partidos, retomando um pouco o nosso penúltimo programa que falávamos sobre escolas de samba, escolas de pensamento. Sim, a escola é o lugar onde a vida acontece também, e se você não rebolar, você dança. Ô Pedro, no último bloco, eu tava lembrando, né, enquanto você falava ali das boas influências dos seus professores, sim, eu lembro de um professor do Senai que profetizou que a aposentadoria iria acabar. E ele falou, olha, vocês não deixem, não se preocupem com pagar o INSS, a Previdência Pública, porque vocês não vão se aposentar. Paguem uma previdência privada, porque a Previdência Pública vai entrar em colapso. Ixi, olha só. Olha aí. E no ensino tecnicista, ele estava sendo o máximo possível pragmático ali. Ele dava aula de quê, Alexandre? Ele dava aula de, acho que, eletricidade, magnetismo, eletromagnetismo, eu acho. Olha aí, o nome dele era Eric Lanchier. Não lembro. Aliás, uma parte aqui, nós estamos gravando também, vou datar, não tô nem aí, um dia depois da morte do Stan Lee, que foi o último dos grandes criadores da Marvel, junto com o Steve Ditko e o Jack Kirby. Jack Kirby, na verdade, é o jeito mais certo de se falar. E se tem uma coisa que eu aprendi, aqui também vou dar vênia a esse professor, é que com os X-Men, por exemplo, que eu leio de menino, eu aprendi a não ser preconceituoso. Com o Hulk eu aprendi que tem alguém mais colérico e alguém mais calmo, ou seja, personalidades diferentes. Com o Homem-Aranha você aprendeu que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Pois é, então queria aqui fazer uma vênia a esse professor que junto com o Jack Kirby e o Steve Ditko me ensinaram muito nos quadrinhos. Pronto, parêntese fechado, Alexandre. Você estava falando aí desse professor e tudo. Eu acho que valeria a pena aqui, entrando também nessa questão da escola sem partido, porque tem contradições no discurso, tanto de quem, né, criou essa... Eu vou já falar a verdade, essa doidice chamada escola sem partido, porque quem faz isso não sabe nem o que é uma escola e nem sabe nem o que é um partido, naquilo que é a delimitação da coisa, ou tem uma visão muito particularizada disso, mas também quem é contra a escola sem partido, às vezes se alia a alguns tipos de movimento que são exagerados também, não é, Alexandre? Dá munição pro inimigo. Pois é. Por exemplo, eu vou falar aqui de um ponto de vista, convido você a falar do outro, então, daquilo que a gente mais ou menos planejou de falar. A turma hoje fala de escola sem partido e o presidente eleito da nação diz, por exemplo, que o professor não vai mais ensinar em sala de aula questões sobre sexualidade, que quem tem que fazer isso é o papai e a mamãe em casa. Bom, eu vou partir de uma constatação. Uma só, né, para mostrar como esse discurso é, na verdade, muito burro, para falar bem a real. A maioria dos casos de pedofilia no Brasil não acontecem por causa de padres e nem pastores. Pois é. Acontecem dentro de casa e muitas vezes é o papai e com permissão da mamãe, porque isso é fato, ou o titio, ou algum adulto que está perto e cria, que acabam criando os abusos infantis dentro de casa. Aliás, há um caso que o The Intercept, que é um baita veículo de jornalismo, trouxe no meio das eleições, mas por causa da confusão foi nublado, em que um pai foi acusado de estuprar a filha, porque... lógico, esse é geralmente o caminho mais comum. Nada foi provado, ele foi torturado e é cego por causa da tortura e não foi provado de que ele, de fato, abusou sexualmente da filha, chegou a fazer isso. E um dos nomes envolvidos é uma das cabeças desse novo governo, um senador que não é mais senador, porque não foi eleito lá do Espírito Santo, não é? Cujo nome começa com M e o sobrenome com outro M também. Assim diz a matéria, não sou eu que estou dizendo. Aliás, a gente pouco se importa com o que a gente fala na internet, mas como vai para o rádio, Alexandre, acho que valeria a pena. Isso são opiniões nossas, tá? Não da rádio. Claro. Então vamos livrar a rádio dessa aí, não é? Não que a gente... Sim. E não vamos ficar dando vitrine para esses vida louca aí também. Não vou mesmo, não é? Mas papai e mamãe vão mesmo fazer isso?
veja o nível de desconexão da realidade, não é, Alexandre? Olha, Pedro, eu acho que isso daí é uma coisa séria que de repente a gente poderia até voltar num outro programa para falar a questão da pedofilia, porque a nós é um assunto que toca muito, mas é isso mesmo. Muitas vezes a criança sequer sabe que está sendo violada, abusada, e além disso, eu acho que é uma hipocrisia muito grande, né, Pedro? Falar assim, porque educação sexual tem que partir só da escola. Como se você não vivesse a afetividade e a sexualidade também nos ambientes públicos, né? Sim. Como se você não tivesse que lidar com diversidade sexual na escola, em ambientes públicos também. E se a escola, você tem que lidar com as relações humanas, se o assunto acontece ali, na escola, como você vai desviar esse assunto e vai falar, não, é papai e a mamãe que vai tratar? E eu vou dar um exemplo aqui pra mim, que me veio agora, né, uma lembrança. Teve um tempo, enquanto seminarista, que eu acompanhava a infância missionária. Sim. Que era a meninada ali de 10 anos, Pedro. Uhum. E começou a surgir a história ali de um gostava do outro, um ficar com o outro. E, bom, era uma paróquia de periferia. A meninada começa a lidar com essas coisas da sexualidade muito cedo, né? Não sei. Cada vez mais ultra estimuladas por causa da música também. A Marta Suplicy, enquanto sexóloga, falava isso. Sim. E aí eu tive que falar sobre essas questões, pelo menos da afetividade ali, com a meninada, porque não tinha como você correr disso. E outra, Alexandre, eu vou mais além. Esses dias eu vi no Twitter alguém que postou uma campanha espanhola falando sobre a necessidade, sim, de educação sexual nas escolas. E reconhecer as questões, e reconhecer essas questões sexuais e as nuances que existem. Porque, sim, existem homossexuais e precisam ser respeitados. Existem pessoas que são bissexuais e você precisa saber o que é para respeitar também. E aí, Alexandre, o vídeo dizia, era uma campanha espanhola, dizia assim, se você não deixar a escola fazer isso, o seu filho vai aprender sexualidade e vai ter educação sexual na pornografia. E na pornografia, que está ali ao acesso do celular dele muito mais fácil do que os pais imaginam, porque os filhos podem não ver ainda a pornografia, mas já ouvem a pornofonia das músicas, não é? E é lá que eles vão aprender e vão ter educação sexual. Então é um discurso muito inocente, muito romântico, achar que isso é o papai e a mamãe que tem que dar, porque quando o filho sai de casa, pai e mãe, eu vou falar a real de quem estava no colégio até pouco tempo. Eles são outros, muito diferentes do que vocês imaginam. Então, assim, a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado, porque esse discurso parece, assim, muito responsável, mas de fato não é. Mas tem o contrário disso, não é, Alexandre? Por exemplo, quem defende, né, quem também combate a escola sem partido, às vezes é desrespeitoso com algumas posições. Sim, é o outro lado da coisa. E aí a gente tem que partir do princípio de que não dá pra você ter escola sem partido, porque não dá pra você ser um ser humano sem partido. Sim. E você vai pender ou pra um lado ou pro outro. E às vezes tem um certo grupo que nesse afã de defender os direitos, as minorias, de, digamos, levar o debate mais à frente, ele acaba extrapolando e colocando as coisas assim como se fossem tudo uma luta de classes em todos os âmbitos, né? E aí eu gostaria de lembrar aqui um caso que, na verdade, não é nem escola e nem escola pública, que foi, por exemplo, no caso quando instalaram lá na PUC São Paulo os banheiros transgêneros. Sim. E o pessoal comemorava e colocou isso como se fosse assim, uau, nós estamos aqui na vanguarda e agora todo mundo tem que mirar nesse exemplo, e que bom que se toda escola tivesse. Quer dizer, nem tanto ao céu e nem tanto à terra, assim. Pois é. Não, e no ambiente universitário, certas coisas você até pode levar para um outro âmbito de discussão.
Mas no âmbito escolar, você achar que todo mundo tem que lidar com esse tipo de coisa da mesma forma e que você tem essa pluralidade tão grande assim e que os nossos jovens vão conseguir lidar com isso de uma maneira tão mente aberta, é um pouco demais, né? Mas assim, se você for ver, quantas pessoas entram de fato, né, nessa militância maluca e exacerbada? Essa que é a questão. Sim. E eu queria chegar nesse ponto aí, nesse último que você disse. A gente tem que ver que tudo isso é uma progressão e que o nível de maturidade para chegar na ponta final demora ainda, não é? Uma discussão, porque, olha, se você fala, dependendo da palavra que você fala em sala de aula, tem gente que não tem maturidade para ouvir. Não é verdade? Sim. Na sua, na minha, nos adolescentes. Então, primeiro você tem que deixar que todo mundo chegue no nível de maturidade para depois esses tipos de atitudes ou discussões sejam de fato colocadas em prática. Nem tanto o mar, nem tanto a terra, né? Porque também uma militância que deixa de lado as outras nuances de todo mundo, lógico, tá certo, as minorias precisam ser defendidas, mas eu penso que o caminho precisa ser diferente, precisa e pode e deve ser diferente. Elas têm que sim ter seu espaço. Aqui ninguém tá falando que não tem, não é, Alexandre? Mas a discussão, o caminho para isso precisa ser diferente. Alexandre, quem fala muito também de escola sem partido, não leva em conta, porque quem fala não sabe qual é a situação de ensino real nas escolas públicas do Brasil, não é verdade? Sim, eu penso que tanto no extremo quanto do outro. Geralmente a pessoa ela parte da sua realidade ou de realidade nenhuma, porque a pessoa tá lá... vivendo em outra esfera, nem professor nem na escola está. Às vezes está num ambiente urbano de uma grande cidade e quer colocar uma coisa para o Brasil inteiro. E esse daí eu acho que é até um problema de nós termos um país do tamanho do Brasil, porque às vezes uma meia dúzia pauta o debate, sendo que a grande maioria nem concorda e sequer aquele problema é posto e fica aí essa meia dúzia achando que tá falando pela maioria. Aí a gente esqueceu e a gente falou na semana que íamos falar de Paulo Freire, né? E a gente esqueceu, acho que a gente vai ter que fazer um parte 2 ou falar só sobre o Paulo Freire de fato, não é? Que hoje em dia virou vilão pra galera que não gosta do Escola Sem Partido, não é, Alexandre? Se a gente pode falar um pouco de Paulo Freire, o ponto principal do pensamento deste homem, deste brasileiro que é estudado inclusive em outros países, e aqui eu vou dar um testemunho, Pedro. Eu fui fazer pastoral no tempo que eu estava lá em Roma, na Alemanha. Certo. E tinha lá na periferia de Hamburgo um Kindergarten, que é um jardim de infância, com o nome de Paulo Freire. Pois é. Eu achei assim fantástico, né? De uma coisa quase dá um orgulho brasileiro, né? Uma coisa quase surreal, mas assim, que me encheu de orgulho. E no fundo, o Paulo Freire, ele tem isso como uma marca essencial do seu pensamento. Você tem que partir da realidade, né? São ali do pé de onde você tá. São os seus alunos que vão te dizer de fato aquilo que você precisa ensinar, né? Sim. Ou esse caminho junto. E o engraçado, Pedro, que você vê que hoje em dia nós também temos um pessoal que luta aí para poder ensinar os filhos, né? Sim, dentro de casa. E o argumento é esse, é falar assim, não, eu sei o que é melhor para os meus filhos. Pois é, eu sei qual doutrinação dar, no caso. Ou eu sei o chão que eu tô pisando, quer dizer, então você é freiriano. Se você tá querendo educar seu filho porque você sabe a realidade dos seus filhos, então você está se baseando em Paulo Freire, mesmo sem saber. Eu não queria nem me estender nisso, mas eu acho que vale a pena, porque, de novo, quem geralmente fala não conhece realidade de sala de aula. Nem do ensino que é particular, muito menos daquilo que é o ensino público, que é sucateado ao extremo.
A começar, sem nenhum demérito, a formação dos professores. Os professores hoje vêm sendo cada vez mais mal formados, não é? Em universidades que formam cada vez pior. Você sabe disso tanto quanto eu. E, ao chegar na escola sem incentivo, ganhando mal, em salas que muitas vezes não favorecem verdadeiramente um bom ambiente para ensino, é lógico que a coisa não vai render. Mas quem está de fora acha que o professor está simplesmente doutrinando, não é? Quando, na verdade, se o professor convida a olhar a própria realidade, ele já está transformando um pouco a cabeça do aluno, é aquilo que diz o próprio Paulo Freire. Eu vejo, Alexandre, que à medida em que a gente vai cerceando o ensino público, e à medida que essas leis ou essas coisas, eu vou chamar de maluquice sem nenhum medo, não é? Mas essas maluquices vão entrando, à medida que isso vai entrando, olha, o que vai acontecer é o ensino público cada vez mais sucateado, e a lei vai dar certo, porque vai ter muita gente patrulhando, e as escolas particulares vão continuar ensinando o ensino crítico. Porque vai dizer, olha, a escola é particular, eu tenho aqui. E aí, sabe quem vai ter ensino crítico? Quem vai continuar ensinando pensamento crítico, situação política e tudo mais? Quem vai ensinar são aqueles que podem ter escolas pagas. E nisso você sucateia o ensino público, que é direito do cidadão, garantido na Constituição. Eu fico mais triste, Pedro, com essa história de escola sem partido, é exatamente essa questão da patrulha. Como se já não houvesse, né? Como Sim. se hoje o professor na escola pública, ele sequer pudesse dizer assim, olha, aluno, você não vai passar de ano. Olha, aluno, você guarda esse celular. Quer dizer, já existe todo um cerceamento da autoridade do professor. Agora, eles estão querendo tirar do professor a possibilidade de individualidade, né? Então, você Sim. não pode ir com uma camiseta provocadora, você não pode propor um trabalho que os seus alunos vão falar de um assunto talvez incômodo, mais exatamente. Sim. Como você aprende se você não é incomodado, se você não tem que responder perguntas que te incomodam. E, quer dizer, se fala tanto hoje de moralidade, de você tentar, de alguma maneira, trazer de volta os valores, né? Como se nós tivéssemos perdido aí tudo aquilo que é ordem, tudo aquilo que é parâmetro. Só que uma das coisas que mais falta hoje, que é essa figura de autoridade e não autoritária, porque é alguém que tem algo a passar, algum valor a passar, estão querendo boicotar. Quer dizer, ou é uma maluquice sem tamanho, ou é uma calhordice sem tamanho, né? Porque eu vou voltar... Pode ser um plano pensado, né, Alexandre? Vou voltar à carga. Você pensar que um ator de filme pornô tem que defender a moralidade das nossas escolas contra os nossos professores, você tá de brincadeira comigo. Assim... Tá colocando os professores abaixo e muito abaixo daquilo que ele merece. De novo, o problema não é ser quem é, mas não tem moral de tem. onde está para falar alguma coisa, não tem. não é? Pra querer controlar os professores, não tem. Até porque seu filho que não vai ser educado sexualmente na escola, ele vai aprender a sexualidade nos vídeos desse Pelo filminho senhor. que você fez. Exato. Você tá de brincadeira. Sim. Antes de a gente ir para esse último bloquinho, eu só queria usar uma frase de uma mãe lá do Heliópolis, que eu conheço, você conhece também, a Charlene, que é mega... Abraço, Charlene. Abraço, que ela é ouvinte do programa. Ela colocou assim, kit gay na escola eu nunca vi, como também nunca costumo ver pai de aluno em reunião de pais e mestres. Vamos ouvir mais um pouco dos professores. Nós, professores de ciências humanas, não somos doutrinadores, pelo menos nós em nossa maioria. Nós temos sim os nossos pensamentos, nossas ideologias, nossas políticas, nossa forma de pensar e agir. Porém, eu não vi nenhum colega impondo isso, né? Nós deixamos os nossos alunos falar sobre o pensamento deles e criticar o nosso próprio pensamento. E eu acho que isso não caracteriza
imposição, né? Nós estamos em um momento que não é fácil no nosso país. E eu acredito que daqui para frente a nossa vida vai mudar. Eu não sei dizer se para melhor, mas tenham mais cuidado com nossos professores, né? Nós somos pessoas que procuramos levantar a nossa nação. Afinal, é essa profissão que forma todas as outras. E conversem com o professor. Não cheguem discutindo, apontando o dedo e questionando. Conversem, sentem com o professor calmamente e falem com ele tudo o que você pensa. Talvez ele saiba te mostrar no que você está certo e no que você não está. Hoje nós temos uma educação bem mais democrática, bem mais aberta. Então faça isso. E aos pais, vão à escola dos seus filhos, participem de reunião de pais, né? Comunidade, participe da escola próxima da sua casa. Vá, porque a escola não existe sem professores, sem alunos e sem comunidade, certo? A educação, ela é a porta para que tudo melhore. Ela é a nossa saída. E eu observo e percebo que daqui para frente talvez seja a única, né? Nós não temos outra escolha. Precisaremos cada vez mais conhecer, entender e ser melhor. É isso. Ora, se o professor não consegue sequer dar uma aula, e todo mundo que conhece um pouquinho a escola sabe disso, especificamente a escola pública, mas também muitas escolas particulares, onde os professores também não conseguem falar tranquilamente, como é que o professor faria uma doutrinação que exigiria aí, então, para além da possibilidade de falar tranquilamente, uma atenção dos alunos, de forma que os alunos fossem suscetíveis àquilo que o professor estaria impondo, né, como uma ideologia comum para que eles pudessem serem doutrinados. Isso é uma grande bobagem. Não há condições mínimas na escola atual de que isso ocorra. Primeiro, porque os jovens têm uma gama de informações muito grande. Os jovens se informam a todo tempo, eles têm acesso amplo à internet, etc. Então os jovens não se deixam levar mais pelo que os professores falam. Se é que alguma vez se deixaram, hoje, na atual conjuntura da escola, sobretudo a escola básica e também na universidade, os professores têm uma influência muito pequena sobre o que pensam os jovens e os adolescentes, e de forma geral. Ora, se não há então essa doutrinação marxista, o que acontece? E por que se defende isso? Então, eu quero dizer aos nossos colegas que devemos lutar para que esse projeto ele não seja aprovado, pois se nós somos considerados como marxistas e doutrinadores, porque os alunos de ensino médio eles se formam sem saber, por exemplo, que a alienação é mais-valia. Eu acho que deve ser repensado sim a implantação desse projeto, pois vai prejudicar não só os colegas, como o próprio sistema educacional num todo e os próprios alunos, né? Pois eu acho esse projeto ele esquizofrênico no ponto de vista educacional. A Escola Sem Partido faz uma crítica grande a Paulo Freire. Eu, assim como muitos de meus colegas, sou apaixonada por Paulo Freire, pelos seus escritos e pelo seu legado. Então, eu concluo com uma frase dele: eu não sou apenas objeto da história, mas eu sou o sujeito igualmente. E ninguém ensina ninguém, ninguém aprende sozinho.
nós aprendemos juntos, mediatizados pelo mundo. E é exatamente isso que a escola sem partido quer destruir, quer acabar. Nós, professores, somos pensadores e não reprodutores, né? São anos de luta para se fugir da ideia da educação bancária, em que se deposita o conteúdo e que depois tenta se sacar, né? A escola sem partido fere o nosso direito de liberdade, pois é a lei da mordaça. É um retrocesso. É uma ameaça aos direitos humanos básicos. E, como dito anteriormente, não é possível esvaziar-se de si para assumir a sala de aula. Quero pedir encarecidamente a todos e a todas aqueles que nos ouvem para que consigam aí se articular nas suas comunidades, né, nas suas paróquias, que possam de fato criar círculos, né, de defesa dos direitos dos trabalhadores, da educação pública e do Estado, né, como público, bem público, que tudo isso está sendo extremamente ameaçado aí, né? Então, gostaria de pedir encarecidamente para as pessoas, para os católicos, para os cristãos, sobretudo, né, mas também para os não cristãos que estão nos ouvindo aí, que de fato assumam um compromisso, né, com a situação de vulnerabilidade social, com os pobres, com aqueles que mais precisam, com as vítimas de todas as violências sociais aí, para que nós possamos, de fato, sermos sinal, sal e luz aí, e sinal de solidariedade nesse mundo tão injusto e que tende a piorar muito aí. Rapidinho, Alexandre, para terminar, ali já tá tocando até a musiquinha de terminar, significa que a gente tem que terminar, Alexandre. Ninguém foi mais, ou na verdade, talvez Paulo Freire tenha entendido do próprio Senhor, é difícil dizer, e é uma distorção, a comparação muito, mas muito tortuosa, mas eu acho que vale a pena dizer que ninguém ensinou melhor a partir da própria realidade do que o próprio Jesus Cristo. Ele falava daquilo que o povo vivia. A cabeça de Jesus estava onde estavam os seus pés e também o pé do povo. Parábolas, histórias e discursos muito práticos de Jesus partiam antes de tudo da realidade. E mesmo que hoje não queiram dizer que Jesus tinha discursos políticos, sim, ele tinha. Chamava os doutores da lei de hipócritas, chamou Herodes, o governador, de raposa, ou seja, ele tinha sim visão e posições políticas e o seu ensinamento vinha no sentido de libertar o povo. E educação serve para isso. E quem não quer educação que liberta, quer, na verdade, um monte de gente aprisionada. Para mim, até semana que vem, Alexandre. Eu só queria lembrar o que diz São Paulo: examine tudo, fique com o que é bom. 1 Tessalonicenses 5, 21 e 22. Tenha o partido, porque você precisa ter. Não precisa ser o meu, não precisa ser o do autor pornô, mas desce do muro, porque a gente tá precisando de gente que pensa. Beijo, abraço. E aperto de mão. Até mais. Tchau. Falou.